Olá, ouvintes. Eu sou a irmã Mari, da Assembleia de Deus em Curitiba, e quero deixar para vocês hoje uma rápida meditação aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Irmãs, esta passagem aqui, que antecede o momento da crucificação, é muito conhecida, todos nós já lemos em algum momento, mas todas as vezes que lemos, traz uma emoção, não tem como a gente ler e não sentir nada. Principalmente sabendo que tudo isso que o Senhor Jesus sofreu foi em nosso lugar. Foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós. O Senhor Jesus angustiou-se, passou por uma tristeza terrível, sabendo o que o esperava logo ali na frente. E tendo junto com ele os seus discípulos, os filhos de Zebedeu, como diz aqui, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, esses dois discípulos, em vez de 3 discípulos, na verdade, né? Em vez de estarem com ele ali em oração, estavam dormindo. E o Senhor Jesus esteve orando por pelo menos 1 hora, porque ele voltou e disse aos discípulos: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Então isso significa que pelo menos durante 1 hora o Senhor Jesus esteve ali orando. E nem por esse tempo os discípulos estiveram em oração junto com o Senhor. E depois ele ainda retornou mais 2 vezes, esteve mais 2 períodos em oração, e em cada um desses períodos ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. E então eu quero dizer que se você está em uma situação de angústia, se você está numa situação de tristeza profunda, saiba que antes de você passar por isso, o Senhor Jesus passou por essa situação. Então, mesmo que pareça que ninguém compreende o que você está sofrendo, ninguém entende que você está numa situação
que você não vê saída, que você não vê solução, que você está triste, está angustiado e aqueles que estão ao teu redor parecem estar dormindo, saiba que o Senhor Jesus passou por isso antes de você, porque o Senhor Jesus veio a este mundo e ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. Ele sofreu na sua própria carne o desprezo, a tristeza, a angústia, a solidão, as tentações, tudo ele sofreu em si mesmo. Então não há ninguém melhor para ouvir o nosso desabafo e para nos ajudar e para nos socorrer do que o Senhor Jesus Cristo. Toda essa tristeza profunda que você está vivendo, saiba que o Senhor Jesus já viveu antes que você. O melhor que você pode fazer é contar para o Senhor Jesus, é falar com Ele, é abrir o seu coração e contar nos mínimos detalhes tudo o que você está passando, tudo o que você está sentindo, porque Ele tem a solução. Ele não vai te deixar sozinha nesta situação. Ele vai estender a mão para você e vai te socorrer. Se for necessário, você se prostrar e colocar o rosto no chão, faça isso, porque a resposta vem. A resposta vem, o Senhor não nos deixa sem resposta. Uma vez eu estava numa situação muito difícil, doente, e eu precisava do socorro do Senhor na minha saúde. E o que eu fiz foi me prostrar, foi abrir o meu coração para o Senhor. Eu realmente coloquei o rosto no pó e clamei incessantemente para o Senhor. E Ele ouviu a minha voz e Ele estendeu a sua mão poderosa em meu favor e me livrou daquela situação terrível que eu estava vivendo. E Ele pode fazer o mesmo por você. Tenha fé, acredite, se aproxime do Senhor porque Ele tem solução. Olha só o que Ele fez por nós. Ele nos comprou a preço do seu próprio sangue. Ele pagou por nós o mais alto, o mais elevado preço Ele pagou. E tudo Ele sofreu no nosso lugar. Como está escrito em Isaías, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, minhas irmãs, esta é a reflexão que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Eu desejo que você tenha uma semana cheia de paz, de bênçãos, de vitórias e que hoje você tenha um feliz domingo, que seja um dia próspero, produtivo, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.